Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje o vlog número 4 e como eu prometi, eu vou fazer uma análise dessa subida que a gente fez junto hoje no vlog de ontem, né? Aquela subida curtinha que a gente chama de colê, aqui são 2 km mais ou menos. Principalmente mostrar para vocês também como é que eu escolho fazer o meu ritmo nesse tipo de subida. Depois a gente vai analisar um pouco os dados, eu vou comentar durante essa subidinha aí junto com vocês para explicar mais ou menos o que é que eu estava fazendo, e depois a gente vai para o software do Chart analisar toda essa curva de potência em cores, como o software te entrega, para você entender como avaliar esse treino, como saber se foi legal, se não foi legal, se você pode melhorar alguma coisa no seu ritmo ou não. Então vamos lá, vou dar um play aqui. Como eu expliquei no vídeo, eu subi um pouquinho mais, né, numa outra subida que estava do lado para poder descer e pegar o embalo. Por quê? Não é para fazer tempo, né? Como eu expliquei, o meu objetivo nessa subida não era nem fazer o melhor tempo, meu personal record, né, como chama aí no Strava. O objetivo era fazer uma subida forte para testar as pernas e aí depois ver como é que tinha sido em termos de watts. Então já entra na primeira curva, você pode ver que já entra com velocidade, ó, 35, 36 e já mete o pé. Então lá, 440, 400 watts, está muito acima da minha potência normal, eu sei disso, mas eu gosto de entrar na subida firme, principalmente para poder me dar um ritmo, né? Para dar aquela acordada na perna e falar, bom, se liga aí que agora você vai fazer um esforço, né? É o meu jeito de subir. Tem gente que fala já, não, tem que pegar leve e tal, mas é uma subida curta de 2 km, então eu sei que vai dar mais ou menos aí uns 5 minutos de esforço. Então na minha cabeça eu prefiro entrar forte, mostrar para o meu corpo o ritmo que ele vai ter que manter para eu conseguir fazer o que eu quero nessa subida, e aí a partir daí eu vou administrando. Mas administrar não é você tirar o pé na parte plana. Eu expliquei isso também, não sei se ficou claro, porque eu também estava super ofegante ali, cansado. Mas na minha cabeça, e como eu gosto de fazer essas subidas mais curtas, que são menos de 10 minutos, eu prefiro entrar forte, manter o ritmo onde eu conseguir, na parte plana, não deixar cair a velocidade, baixa uma marcha, se você percebe que você está perdendo velocidade, watts, como aconteceu aqui, baixa uma marcha e segue, né? Mete o pé, não deixa baixar demais não. Principalmente porque muita gente não entende que durante uma subida, você apertar demais na parte íngreme, você não está ganhando tempo, você não está ganhando velocidade. Ou seja, você está gastando muita potência, vamos dizer, você tem que colocar 100 watts a mais, 400 watts, para andar 2 km por hora, talvez a mais do que o normal que você faria nessa subida, sendo que se você colocar numa parte mais plana de 4, 3% e você colocar os mesmos 100 watts, você vai andar 5, 6 km por hora a mais do que a velocidade que você estava antes. Ou seja, essa conta não fecha, né? Você trocar ali 100 watts para andar 2 km por hora a mais durante um período curto, você não vai ganhar tempo nenhum, você só vai se desgastar mais e vai acabar ficando mais cansado, e isso vai te cobrar no final da subida. Por isso é que eu sempre digo, administra na parte mais dura, não é para fazer leve na parte dura, mas não queima demais, não gasta demais. E aí na parte mais leve, quando baixar um pouquinho essa porcentagem da subida, você baixa a marcha e mete o pé. Respira também, tenta administrar um pouco, se você conseguir baixar um pouco sua potência, mas manter uma velocidade boa, você pode fazer isso também. Porque não adianta você falar, vou fazer 30 por hora aqui nos 3%. Você não vai subir a subida inteira a 30 por hora, a menos que você seja profissional do World Tour. Aí você vai subir a mais do que 30 se quiser. Mas no nosso caso aí, réis mortais, o lance é administrar um pouco no plano. Olha lá, 3%, vou baixar a marcha de novo, 22 por hora, não pode deixar cair. Ó, tô 280, 290, 300 watts, baixei a marcha, subi marcha. Então você tem que manter a subida dinâmica para você não perder tempo, né? Nesse caso, geralmente, mais do que os watts, quando eu conheço a subida, eu controlo pela velocidade, porque eu sei que eu consigo subir talvez a 23, 24 por hora, dependendo da subida, dependendo do dia, se não estiver ventando demais, né? É mais ou menos o que eu consigo fazer. Então, tudo isso vai variar, né? De acordo com as condições do dia e do seu corpo, saber quantos watts você vai ter que colocar. Até porque nesse dia, estava com 2 garrafas de água cheia, estava com bolsa de serinho com 2 câmeras, bomba, etc. Tinha coisa pra caramba na minha bike estava pesada. O equipamento de câmera também, que querendo ou não conta um pouquinho.
Então tudo isso faz parte, né, de você entender que nem sempre você vai fazer a melhor velocidade. E tava com as rodas de treino também, né? Minhas rodas Corima estão aí para revisão, preciso trocar os rolamentos. Então, ou seja, fazer esse tipo de treino, esse tipo de esforço com equipamento totalmente carregado é ótimo para você. Como um treinamento é perfeito, não te falta nada, né? Então, quando você tiver com a roda de competição, pneu de competição, a bike mais leve aí, sem o equipamento de filmagem, pô, vai voar, né? Essa subidinha vai passar bem melhor. Mas vamos lá, nessa parte final da subida, ó, vocês podem ver que tem até uma parte mais plana, 2%, 1% e depois inclina de novo. Aí falta o que? Você consegue até ver já o final da subida ali. Ou seja, psicologicamente já te ajuda a saber que, meu, pode dar pé, manda bala aí que falta pouco. Eu já estava até gemendo aí de dor nas pernas, aí minhas pernas estavam queimando já. E como eu falei, esse tipo de teste para mim é importante para eu consigo entender se o meu corpo está entregando o que eu gostaria. Eu descansei alguns dias a mais, né? Os domingo e segunda-feira eu não pedalei, os outros dias foram longos, mas foram tranquilos. E eu queria justamente entender se eu ia conseguir chegar no limite que eu estava procurando chegar. Ou seja, para entender se os dias de recuperação que eu fiz foram suficientes e o meu corpo está respondendo bem. Ou seja, batimento cardíaco subiu e segurou super bem. Fiquei ofegante? Fiquei pra caramba. Vocês viram aí, ó, virei a câmera, tava quase vomitando. As pernas queimaram pra caramba, outro sinal de que, pô, seu corpo está entregando o que você pediu. Então, o principal desse tipo de subida, para mim, é isso. É você entender a resposta que o seu corpo está te dando e você avaliar se o programa de treinamento que você fez, né, a semana de descanso ou as semanas anteriores para você chegar onde você está, eles te entregaram o que você queria. Não é um teste de FTP, né? O teste de FTP clássico aí que a galera faz tem 20 minutos, essa subidinha tem 5 minutos. E os watts do chat em 20 minutos são muito próximos do teste de FTP, então não tem a menor necessidade, mesmo porque já me entrega as zonas que eu tenho que treinar direto no programa. Então deixa eu passar para o programa agora, a subidinha acabou, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que é a telinha, vou abrir só a tela do exercício, hoje eu não vou dar uma passada geral no chat, mas para vocês entenderem, né, como é que funciona essa curva de potência dentro do chat. Bom, aqui é a tela de atividade do chat, então dá uma olhadinha aqui, tudo que você tem de informação, ele te dá um mapinha, igual o mapa do Strava, para você ver, né, por onde que você andou, e aí todos os dados que você tem aqui, a data do exercício, o horário, o peso que você pode alterar, se você estava mais leve naquele dia, eu não costumo mudar isso com muita precisão, mas o meu peso está em torno de 71 quilos hoje. Ele te dá o status do seu treinamento antes do exercício, o foco, né, que foi o seu treinamento, o tempo de esforço máximo e a dificuldade. Então vamos lá. Na parte de dados aqui, eu vou descer um pouquinho a tela, aí vocês vão ver que foi a distância, elevação, quantos foi os watts equivalentes que você gastou e tudo isso você pode ir alterando aqui nesse mapinha abaixo, né? Essas cores que vocês estão vendo são as cores da potência que eu coloquei no exercício. Então vamos lá. Tem algumas coisas para a gente avaliar. A potência, por exemplo, vou tirar e colocar de novo aqui. Esse cinza que tem atrás, basicamente é a dificuldade, o difficult level, né, que eles chamam do treino. Então ele às vezes pode ir subindo e baixando de acordo com o que você fizer no treinamento. Então vou colocar a potência de volta, o threshold power seria a minha hora de força, né, para ter uma referência dessa linha onde eu começo a entrar no vermelho. E toda essa parte azul aqui do treino foi eu chegando na subida. Então basicamente você consegue analisar de uma forma muito visual e muito fácil todo o seu esforço durante esse tipo de treinamento. O que acontece? Quando você chega em casa, esse treino foi um treino muito simples de entender, né? Porque basicamente eu fui naquela subida para fazer o teste e voltei. Então não tem muito segredo, é fácil de ler, porque o esforço está aqui, né? Tudo que você vê em vermelho é o esforço da subida. O legal é simplesmente você pegar essa parte do esforço e selecionar ela. Somente a parte do esforço, ele te dá um zoom ali, ó. Vou até fechar um pouquinho mais, ó. Vou pegar do começo até o final. Pô, legal pra caramba, né? Porque você vê que desde o começo, aquela curvinha que eu fiz, o começo que eu cheguei, ó, botando watts pra caramba ali, tudo no vermelho, parece que não tá, mas tá, né, no vermelho. Então, assim, porque quando você tá pedalando ali, você não sente no começo. Depois abaixou, aquela parte que eu falei que você perde um pouco de velocidade, tem que dar a marcha de novo e continuar.
Então tudo isso fica registrado aqui no chart e é muito fácil de entender onde é que você perdeu potência ou você poderia ter dado um pouco mais, como eu aqui, por exemplo, deixei cair demais para 200 watts, se não me engano é aquela parte meio plana, né, que baixa para 1 ou 2%, eu tinha que ter colocado mais marcha e continuado. Agora, eu não sei se eu ia aguentar até o final, provavelmente sim. Essa parte verde significa o seu melhor esforço do dia, que foi aquele esforço no finalzinho, aquele sprint final que eu estava de pé na bicicleta e mandando bala, dando tudo que eu tinha. Acontece que a subida acabou antes de terminar, antes dessas duas linhas se chocarem. Aí você vai me perguntar, mas Porto, o que é essa linha roxa? Que ela estava aqui em cima e ela foi baixando de acordo com o esforço. Eles chamam de Maximum Power Available. Traduzindo para o português, é a sua potência máxima disponível. Ou seja, aqui eu tinha lá 885 watts, 870 e vai caindo. Até chegar aqui no final, quando, de acordo com o software, e ele está sempre certo, pode acreditar, dificilmente você vai conseguir fazer mais do que o que está dizendo aqui, a menos que aconteça o que aconteceu como nessa subida, que a subida acabou. Se eu tivesse mais 5, 10 segundos de subida, essas linhas iam se chocar. E quando essas linhas encostam, eles chamam de BT, que é Breakthrough. É como se fosse você quebra uma barreira e aí o seu FTP é atualizado, ou seu FTP, sua curva de potência completa é atualizada. Basicamente, é isso que você busca num treinamento como esse, para ir até o limite. Eu fui quase até o limite, meu limite estava um pouquinho acima ainda dessa linha, como dá para ver, mas a diferença, ó, vou dar um zoom aqui no final, o lance é que a subida acabou. Se eu colocar a altitude aqui no mapa atrás, dá para ver, ó, que é justamente no finalzinho da subida. Então aqui já estava embalado e já terminou. Então se tivesse um pouquinho mais de subida, talvez essas duas linhas tivessem se cruzado, né? Ou seja, poderia ter dado esse breakthrough que eles chamam e atualizado a minha potência para mais ou para menos. Então de vez em quando você tem que fazer um teste desse para mostrar para o chart, para o sistema, se você está bem, se você está mal. Então, de acordo com o dia, você vai avaliar, ver se você consegue fazer ou não. Se você conseguir fazer, ótimo. Se você não conseguir, às vezes você sai em grupo com a galera e dá um BT, né? Dá um breakthrough lá e você atualiza a sua potência de novo. O sistema faz tudo isso automático, isso que é o mais legal. Você não precisa sair pensando em fazer um teste de FTP para poder atingir um número X e atualizar os seus números. Ele vai atualizando dia a dia, mesmo que você não atinja esse limite. Então, se você fizer um dia fraco, ele vai baixando um pouquinho e tal, até atualizar um dia que você fizer mais forte, tá bom? E basicamente é isso. Você pode colocar aqui também de dados, deixa eu tirar a potência um pouco para não ficar tão poluído, cadência, aí você tem ele em verde, pode colocar também, bom, batimento cardíaco eu não uso, mas poderia colocar, velocidade tem aqui também. Então, você pode colocar um monte de coisa aqui nesses dados para você analisar e você entender, de acordo com o treinamento que você fez, como é que você poderia melhorar isso. Então, às vezes você faz um treino longo, quero fazer 3 horas, mas numa potência estável. Você pode ver onde é que sua potência foi caindo, se você se alimentou mal, se você pegou um trecho da rota que você faz que você não é bom, é subida, é plano, é descida, o que aconteceu ali que você não conseguiu manter a sua potência de acordo com o que você esperava. Então isso tudo te dá, né, esse panorama geral do seu treinamento, ele te entrega e você tem uma visão completamente diferente do que você fez, que é diferente de você achar que você fez alguma coisa, que você poderia ter feito outra coisa, do que você vê ali o seu esforço. Por exemplo, numa corrida, se eu tivesse chegado num sprint final com essa parte vermelha do jeito que está aqui, eu teria ficado feliz, por exemplo, eu cheguei quase no meu limite. Agora, se essa curva roxa, lá na hora decisiva da corrida, seja uma fuga, seja o final de uma subida, que eu sobrei ali, perdi o grupo no finalzinho, e a minha faixa roxa está lá em cima, tem alguma coisa errada, porque eu deveria ter mais potência disponível e não tenho. No dia eu não tive. Às vezes é a cabeça, né? Você está com a cabeça, não vou conseguir, e você não entrega. Mas pode ser cansaço, pode ser fadiga muscular, pode ser alimentação. Então, olhando os gráficos aqui, você consegue entender melhor. Mas é isso aí, já falei pra caramba. A ideia hoje era dar só um panorama geral e bater esse papo sobre a subida com vocês, sobre o teste. Muito obrigado aí, então, todo mundo que está seguindo o canal, dando aquela força. Tem sido legal pra caramba receber os comentários de vocês.
Quem chegou agora no canal, se curtiu o vídeo, dá um like, se inscreve aí no canal, ajuda o canal a dar um up, dar uma crescida. E é isso aí, vamos que vamos, bons treinos para todo mundo e até a próxima.